Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Olá, bem-vindos ao Mais Personalidades, um projeto exclusivo da Rádio Mais para contar histórias de impacto de pessoas inspiradoras que são referência e que fazem a diferença na sociedade. Hoje, a gente conta aqui histórias incríveis de pessoas reais. As entrevistas estão sempre disponíveis no YouTube e no Spotify, Rádio Mais Digital, e também no nosso site, radiomaisdigital.com.br, e nas nossas redes sociais, Rádio Mais Curitiba. Eu sou Carol Chabe e hoje eu converso, inclusive aqui, uma forma inusitada de chamá-lo para essa entrevista, com o presidente, com o senhor, com o Dr. Paulo. Seja bem-vindo aqui à Rádio Obrigado, Mais. Carol. Você sabe que é uma alegria estar aqui com você, né? Pelos laços que a gente sempre teve através do teu pai. O Ricardo era uma pessoa que eu estimava muito, convivemos muito tempo, ele trabalhando em outros prefixos, mas a nossa relação de amizade era muito boa, muito intensa, a gente conversava muito. E ele era uma referência, uma audiência extraordinária, sempre foi líder de audiência, né? Então, acredite que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Para mim é um grande prazer, uma enorme alegria poder entrevistá-lo aqui no Mais Personalidades, contar um pouco mais dessa história. Mas antes, eu quero convidar quem está nos ouvindo nesse momento para fechar os olhos e ouvir o presidente, vocês já vão entender por quê, do presidente, do senhor, do Dr. Paulo falar. Fala alguma frase pra gente. Que tipo de frase? Que o mundo é bom, que a gente trabalha sempre pelo melhor e que a gente nunca pode esquecer de que o mundo é feito por pessoas boas. O mal não tem compromisso com nada, então ele parece ser maior, mas na verdade é o bom que... Vocês conseguiram identificar a voz? Não. Eu não podia deixar de comentar desse assunto, né? É bondade sua. Como é que chegou a ser a voz do Momento Espírita em várias emissoras de rádio e também em vários lugares na internet? Muita gente já ouviu a sua voz e não sabia quem era, né? Ou até não sabia o rosto por detrás da voz. Isso é importante, né? Não conhecer. Porque a mensagem, ela vale para todas as doutrinas. O Momento Espírita, ele é dedicado ao ser humano, independente da doutrina que professe. As mensagens valem para todas as religiões, porque é uma mensagem cristã. Aconteceu que, lá na década de 90, eu fui procurado pelo presidente da Federação Espírita do Paraná, que gostaria de fazer um programa numa rádio AM, sábados, às 8h30 da noite. E eu disse, olha, não é melhor fazermos um programa de 5 minutos com mensagens? E ele voltou para a federação e disse que ia ter uma reunião com o conselho. 20 dias depois ele ligou e disse, não, eu acho que é melhor. Eu vou arrumar um apresentador e daí ele falou, ok, tudo bem. Eu não quis me colocar à disposição, até pelo fato de que eu dirigia a emissora, não ficava bem, mesmo eu já sendo espírita. Aí ele pegou uma pessoa que não durou 3 meses, não deu certo. E aí eles me ligaram, será que o senhor pode ler algumas mensagens aí até a gente reestruturar? Sem problema. E aí ficou. Ficou quantos anos? 30, vai para 34. Olha só. Esse é um presente que eu ganhei, né? Uma baita de uma história, porque o Momento Espírita, ele é bom para mim e para todo mundo. Sim. Então, quando eu falo, é uma coisa. Quando eu ouço, é outra. Que daí ele vale para mim também, né? Com certeza. Bom, para começar, eu gostaria de pedir para o senhor contar um pouco da sua história, do início da sua carreira. Como é que foi toda a sua trajetória, né? Até para a gente trazer aqui como se fosse um currículo, um mini currículo seu. Como é que você chegou até aqui? É um currículo curto, né? Mas eu sou natural de Lages, Santa Catarina. Eu cheguei em Curitiba com 15 anos, trabalhava em farmácia. E aos 18 anos eu tinha vontade de trabalhar em rádio. Eu fui indicado por um amigo que tinha na Gazeta do Povo, chamado Júlio Gimber. E ele me recomendou para a Rádio Ouro Verde, AM. E lá eu comecei a trabalhar, a aprender locução, trabalhei na OPEC e sempre aprimorando a locução. Tive a felicidade de trabalhar com grandes locutores, vozes, que me ensinaram muito a falar naturalmente.
E, posteriormente, eu tive a oportunidade de frequentar rádios do Brasil inteiro, como a Rádio Jornal do Brasil, que era uma referência. Lá passaram Sérgio Chapelin, Eliakim Araújo, William Mendonça, Márcio Seixas, que eram pessoas extraordinárias, e eu fui aprendendo locução. É claro que eu não tinha uma relação com eles, a não ser com Márcio Seixas e com o William Mendonça, que já é falecido, uma voz maravilhosa. E eles me ensinaram a forma como falar, devagar. É isso que eu ia falar, porque muita gente acha que para falar no rádio a gente tem que impostar a voz, né? Tem gente que imposta. E não, na verdade, existe uma técnica, mas ela é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Concordo, né? com você. Normalmente as pessoas pensam que, como a gente fala baixo, a gente fala muito devagar. Na verdade, não. A gente fala baixo, mas fala numa velocidade normal. E eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas. Eu frequentei Rádio Bandeirantes, frequentei Rádio Cidade. E a minha formação é em psicologia. Uhum. Por isso, doutor? Não. Não. É a bondade das pessoas. Pela experiência, então. O William Mendonça, que foi um locutor extraordinário da Rádio Jornal do Brasil, ele tinha 80 e poucos anos e eu chamava Seu William. Ele dizia assim: meu filho, não me chame de Seu William. Não precisa me chamar de senhor. Ele virava para o lado e dizia: pode me chamar de doutor. E dava risada. Então, eu tive a oportunidade de conviver. Assim, eu ia seguidas vezes para lá. E depois eu resolvi fazer o seguinte: eu fui me especializar em rádios, especialmente nos Estados Unidos. Uhum. Vendo o segmento, vendo como eram feitas as vinhetas, como era a locução, as rádios, como elas funcionavam. Porque na minha cabeça até hoje, as rádios norte-americanas, elas são referências. Uhum. Então, rádios na Europa, na Ásia, muito boas, mas a referência para nós da América do Sul continua sendo Estados Unidos. Sim. Você pega WPOJ em Nova York, WNY, essas rádios aí, Z100, KU, essas aí são referências, né? Aquelas bem tietando, né? É a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e eu ouvi uma rádio lá, eu falei: Ouro Verde pegou a vinheta daqui! Nada se cria, tudo se copia. Mas eu explico, enfim. eu explico o que aconteceu. O sistema Easy Listening, a primeira vez que eu vi foi em São Francisco, na Califórnia. Isso lá no início da década de 90. Posteriormente eu fui para Los Angeles e conheci a KX Easy, que era KX e a letra Easy. Então eles falavam KX Easy. E era uma Easy Radio. Uhum. E daí é que veio a ideia de uma rádio Easy. O tipo de programação musical já existia na cabeça, mas o formato é que veio de lá. Muito legal. As vinhetas foram mandadas fazer em Dallas. Uhum. Então você sabe que você é proprietário de rádio, sabe? O estúdio manda uma série de vinhetas como modelo e a gente escolhe. Sim. E aí eu escolhi essas, que foram veiculadas há muito legal. tempo. Eu acho muito legal porque hoje criam-se nomes para isso, né? Vai fazer benchmarking, vai fazer não sei o quê. E antigamente vocês já faziam isso de uma forma assim super profissional com o que tinham naquela época, né? Sim. Hoje o mundo está todo conectado. É fácil Sim. a gente falar de ouvir uma rádio nos Estados Unidos. Naquela época, não. Não. O senhor falou sobre psicologia. Atuou na área? Não. Não. No início, logo que me formei, eu fazia uma supervisão com colegas, mas a minha paixão era pelo rádio. Agora, a psicologia me ajuda até hoje, porque eu procuro estar... não 100% atualizado, mas ler livros de psicologia, ler livros de psiquiatria e principalmente estudar o comportamento humano, né? Que é o que a gente mais faz. O rádio ele é feito por pessoas, né? Sem dúvida. O rádio, na minha cabeça, sempre... Como é que é? Não só o rádio, né? Talvez tudo que o senhor buscou também depois na sua trajetória profissional também foi envolvendo muitas pessoas, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas o rádio, ele é extraordinário. Porque as pessoas falam, o celular superou o rádio, superou a televisão. Não é verdade. A audiência de rádio, ela cresce. Ela cresce cada vez mais. Curitiba
tem hoje cerca de 84% da população que ouve rádio. E ouve mais de 4 horas por dia. Então, a audiência continua. O rádio ele vai continuar sempre. O que difere é justamente o segmento. Então, antigamente a gente falava de rádio segmentada, que aconteceria, e o rádio ele mesmo se autorregulou. Então, hoje nós temos rádios segmentadas, tem news, tem música adulto contemporâneo, Rock. tem popular, rock, porque ele mesmo foi se autorregulando. Sim. E nós todos fomos nos adaptando. E eu, claro, eu sou uma pessoa que vivi 50 e poucos anos dentro do rádio. Eu continuo radialista. Momentaneamente, em função do cargo que eu ocupo, eu estou um pouco afastado. Continuo gravando, eu gravo em casa, eu gravo principalmente documentários, que é a minha especialidade, né? Eu gosto de gravar documentários, o Momento Espírita. Comerciais eu não gravo mais, né? Até porque, em função da voz do Momento Espírita, não cabe. Sim. Mas documentários para empresas é o que eu mais faço. Olha só que interessante, né? E hoje você não está mais atuando na direção, né? Na gestão de emissoras de rádio. Sim. E topou um desafio novo e diferente. Como é que foi essa migração, essa mudança, né? É assim, eu fui conselheiro do Clube Curitibano quase 30 anos e fui presidente do conselho 2 gestões. Posteriormente, um grupo de pessoas do clube me procurou, não, acho que você deve ser um novo presidente, enfim. Mas isso não estava no meu radar, nunca esteve. E eu precisava resolver a minha vida profissional, porque eu já ia completar 50 anos de Rádio Ouro Verde e achava que estava na hora de dar um tempo, né? Então eu resolvi isso e daí depois que fui lá para o Curitibano, estamos lá. Por isso presidente do Clube Curitibano, um dos melhores clubes do Brasil, inclusive. Sem dúvida, né? eu concordo com você. O Clube Curitibano ele é uma referência no Brasil. Está entre os 5 melhores clubes do Brasil e é o maior do sul do Brasil. Hoje tem 15 mil sócios. Desses 15 mil, você é uma delas. Eu sou uma delas. Né? Mais 15 mil dependentes. Então, é uma população de 30 mil. Eu colaboro com 2. Então, 2 dependentes. Então, temos... A gente fala 5, mas na verdade são 6 sedes. 44 modalidades de esportes. Tem dança, sapateado, jazz, futsal, vôlei, basquete, badminton, natação, né? O beach tênis. Beach tênis, né? Então ele é fantástico, né? Grandes festas, muito bem organizado. Eu debutei no Clube Curitibano. Olha só. O Clube Curitibano, ele é sem dúvida, ele é uma referência, né? Porque eu falo sempre, o Clube Curitibano tem um padrão. Você que frequenta, e até tive a oportunidade de conversarmos no último sábado lá, né? O Clube Curitibano é um padrão. Tudo tem um padrão do Clube Curitibano, ou seja, de alta qualidade. Não se poupa pela qualidade. A qualidade, o associado, ele usufrui. Para você ter uma ideia, quando tem qualquer atividade, termina e entra a brigada da manutenção. Vai ver como é que estão as tomadas, as lâmpadas, se a parede não está riscada. Então, quando você entra lá, você vai ver que está tudo impecável. Porque é trabalho. 750 funcionários. É uma cidade, praticamente, cidade. né? Eu falo que é uma cidade. Mas a gente tem boas assessorias. Tem boas assessorias. Falando sobre os desafios, né? Nessa trajetória toda que o senhor contou desde o início até hoje, quais foram os maiores desafios? Assim, alguns que você fala, caramba, eu não acredito que eu dei conta disso, né? Eu acho assim, sabe, Carol, os desafios da vida são muito grandes. Constituir uma família não é fácil. Porque primeiro você tem que conviver com uma pessoa que esteja ao teu lado e que esteja 100% fechada com você. O casamento não dá certo, a gente faz dar certo. Mas quando não dá, é melhor estar separado e viver bem, ambos. Nós temos exemplos aí. É um desafio formar uma família. Eu tenho 5 filhos. Então, educá-los para a vida, para serem pessoas de bem, isso é um desafio.
Na parte profissional, eu não tenho nada a reclamar. A Rádio Caiobá, ela foi em primeiro lugar quase 30 anos. Se nesses 30 anos, quando era segundo, primeiro, segundo, disputando com outras. Então, não tenho o que reclamar. A Rádio Ouro Verde é um case até hoje. Né? E eu posso falar que quase tudo que está ali saiu da minha cabeça. Não exatamente que eu pensava, Sim. né? Mas eu peguei modelos. Agora, eu digo sempre assim, você pode pegar um modelo, mantê-lo é que é É difícil. outra coisa. Então, manter a qualidade, trabalhar com as pessoas e principalmente fazer com que elas se sintam bem é que é um grande desafio. A constância. Exatamente. Né? Prudência. Prudência. Assim, obstinação em termos de realização, de trabalho. Mas eu sempre trabalho, Carol, pelo ambiente. Quando você tem um bom ambiente, as coisas fluem. Funcionam. No Clube Curitibano hoje, a gente vive um excelente ambiente. Nós temos 16 gerentes, 2 superintendentes e as pessoas convivem bem. E essa é a tônica. Então, um grande desafio na nossa existência é ser bom. Teve um mentor, uma pessoa que durante alguns momentos trouxe aquela palavra ou até mesmo aquele aconselhamento? Sim, sem dúvida. Não foi um só, foram muitos, né? Eu não posso esquecer do meu pai e da minha mãe, pessoas fantásticas que me ajudaram muito. E não posso esquecer do Dr. João Lídio Bétega, que era o proprietário da Rádio Ouro Verde e Rádio Caiobá. Nós convivemos juntos 50 anos. E ele era uma pessoa muito dócil. Então, várias vezes, eu na minha juventude, queria fazer alguma coisa, ele falava calma, Paulo, tenha paciência, tenha calma. Né? E aí hoje eu uso um mantra, né? Que se paciência é virtude, eu tenho. Sabe? Que às vezes a minha paciência me irrita. Olha! Porque, sabe, a paciência, sem dúvida nenhuma, é a ciência da paz. Sim. Então, quando a gente exercita a paciência, é mais fácil de entender as pessoas, parar para pensar, não sentar na frente do computador e responder o e-mail que chegou às vezes que não nos agrada, olhar o WhatsApp e não responder imediatamente, né? Isso todos nós já fizemos e nos arrependemos. E a paciência, ela faz com que a gente fique um pouco melhor na vida. Nós todos temos o mesmo grau de evolução na Terra. 90 Todos. e poucos % da população. Nós sentimos raiva, ódio, ciúme, inveja. Mas também sentimos amor, caridade, paz, bondade, porque somos espíritos no mesmo grau de evolução nesse planeta. Então, quando a gente começa a pensar assim, isso tem filosofia, isso tem bondade no coração, a gente vive melhor. Eu vou sair um pouco do roteiro e perguntar como é que você vê essa conexão entre trabalho e espiritualidade? Eu acho isso fundamental, importante. Porque as pessoas também me questionam, como é que é ser presidente do Clube Curitibano sendo espírita? Né? Também. É assim, aquilo que eu acredito, eu continuarei acreditando. Eu acredito plenamente na existência de Deus. Desculpe. E quero crer que nessa vida, para ficar mais claro, ninguém vai me demover dessa ideia. Eu acredito, existe uma força superior que nos criou, acredito em Jesus, que é o nosso mestre e guia, e a gente tem que estar conectado através de bons pensamentos, boas leituras, e isso faz com que a gente se equilibre. Naturalmente, que se você só ouve notícia ruim, você vai ficar encharcado disso. Né? Se você ouve coisas boas, se você lê coisas boas, assiste bons filmes, você também ficará encharcado disso, mas de coisas boas. E é isso que eu procuro fazer. Muito interessante. Através do trabalho a gente consegue expressar o amor também. Sem dúvida. Mas não esqueçamos, a bondade tem que prevalecer. Bondade não significa tolice e nem ingenuidade. É diferente. Totalmente. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. O nosso maior nome da história da Terra chamou-se Jesus. E ele trouxe para a Terra a caridade, a bondade. Mas ele não era ingênuo e nem fraco. Nem um pouco.
Ele expulsou os medilhões do templo e outras histórias que nós conhecemos. Às vezes precisa ser firme mesmo sendo bondoso. Exatamente. Porque às vezes você toma uma atitude dura, mas é para ajudar. Então o que vale... Eu até estava comentando com a Cris, que é a nossa gerência de comunicação do clube, né? Aquilo que você pensa que é, você não é. Mas o que você pensa, você é. Exatamente. Então, isso é para a gente pensar todo dia. Sim. E se a gente não estiver conectado, Carol, me permita, com as forças superiores do bem, a gente desanda. Porque o mundo é cheio de coisas ruins e tem mais destaque. Mas tem muitas coisas boas. Se você for analisar Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Papa João Paulo II, esse Papa Francisco, pessoas extraordinárias que fazem o bem. Alguns podem não concordar com determinada atitude, mas olha, pessoas do bem, pessoas que só realizam o bem. Com certeza. Muito, muito interessante. Bom, vamos lá. Vou para agora um outro caminho, que é perguntar se o senhor se considera uma pessoa de sucesso. Não posso pensar nisso, né? Eu me sinto, em termos profissionais, uma pessoa que realizou um trabalho, que era meu objetivo realizar esse trabalho, mas eu acho que ainda eu tenho um tempo de vida, quero realizar mais. Então, o sucesso depende de como você vê. Então, o sucesso é ganhar dinheiro, o sucesso é realizar profissionalmente, o sucesso é ter uma família boa. Então, depende. Se for olhar sob esse aspecto, sim. Se olhar como ser humano, ainda não. A gente tem muita coisa para fazer, ainda tem muita gente para ser orientada, ajudada, os jovens, trabalho, transmitir coisas boas. Então, é uma dualidade, mas é isso. Mas não é. Mas ainda estamos em processo de... Exatamente, porque estamos em evolução, né? Exatamente. Eu falo que a gente só está pronto quando a gente morre, né? Aqui, isso. Fala um pouco sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Eu acho que isso está muito... As pessoas estão pensando muito nisso, né? E a geração millennial para frente vem com esse olhar de tentar equilibrar um pouco mais quem eu sou com o que eu faço. Sim. E fazer disso algo que faça sentido realmente. Qual que foi o maior desafio que o senhor enfrentou, né, para tentar manter esse equilíbrio entre o ser e o fazer? Nós todos, com o passar do tempo, nos tornamos workaholics, né? A gente quer trabalhar, quer realizar, mas a vida pessoal é mais importante. As duas, né? Porque a vida profissional nos dá a possibilidade de vivermos bem, mas só trabalhar, amealhar coisas materiais e não usufruir, também não é bom. E aí é que está, é o equilíbrio. Não esqueçamos, equilíbrio nunca está nas pontas, é sempre no meio. Então, uma coisa é você olhar o sucesso, a outra é usufruir do sucesso, de uma forma consciente. Mas não esqueçamos, o poder sempre tem que estar abaixo dos pés, não acima da cabeça. O poder tem que estar abaixo dos pés e não em cima da cabeça. Anotaram esse aí, gente? Anota essa, vai. Eu fico falando essas coisas aqui, mas é o que eu penso. Sim, é muito interessante. E quais práticas e hábitos você adotou durante a sua jornada de vida para conseguir conciliar a vida pessoal e o trabalho sem abrir mão, né, de nenhum dos dois lados? Em primeiro lugar, a família. Mas a minha esposa me cobra que ela disse que ela nunca tinha ciúmes de mim, porque a rádio era a grande concorrente dela, né? Porque realmente a gente se dedica. Você tem 3 emissoras de rádio e sabe, a gente acaba trabalhando mais do que deve. Sim, 24 horas por dia. A gente está sempre no ar, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Mas a vida familiar, ela é imprescindível. Porque é lá que está a nossa segurança, ao lado dos nossos filhos, no nosso lar, na hora que a gente põe a cabeça no travesseiro, que pode descansar, na hora de uma boa alimentação, ver o que está comendo. Porque normalmente a gente come e nem lembra do que comeu. Porque a mente está trabalhando e a gente não usufrui dessas coisas.
ao tomar um bom café, embora eu não tome café, mas ao tomar um bom café, chá. Um chá, práticas esportivas. A prática esportiva também não pode ser uma loucura, porque começou um culto ao corpo há muitos anos e tem que ser um corpo esbelto, quando na verdade não é isso. O corpo esbelto é aquele que a mente está bem. Muito legal. E qual o esporte? Eu corro. Corrida? Corrida. Corrida. Antes da moda ou depois da moda? Não, eu corro há quase 20 anos. Olha só. Já nadei, já joguei tênis, né? Mas a corrida é minha paixão. Olha, muito legal. Adoro correr. Muito legal. Aliás, os que correm, todos adoram. Todos adoram. Diariamente, não? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Até pela idade, né? Eu vou completar 70 anos, não dá. Não parece. Parece 80? Não, muito menos. Qual é o segredo? Olha, Carol, conta pra gente. Eu vou dizer pra você, segredo não tem. Mas a gente tem que procurar viver bem. A gente tem que cultivar a paz. A gente tem que apaziguar o coração. Eu sempre, nos meus momentos de pensamentos e orações, eu rogo ao Senhor da vida que acalme meus passos, desacelere as batidas de meu coração, serenando minha mente, que é o que vale. Porque senão você pode estar financeiramente muito bem, sucesso no trabalho, e a mente não descansa. Eu digo sempre também que homem de poder é aquele que tem poder sobre si mesmo. Né? Sim, eu concordo muito. Então, não adianta mandar em tudo quanto é coisa e não se autorregular. A verdadeira liberdade é aquela que está dentro da gente, mesmo a gente estando em qualquer lugar e fazendo qualquer coisa. A felicidade não é uma meta. A felicidade é um caminho. Quando a gente chega na vida, no primeiro dia já é um dia menos da vida. Então, a gente tem que trilhar esse caminho procurando a felicidade. O sorriso das tuas filhas, Sim. a sua mãe, sua irmã, sua família, enfim. Essa é uma felicidade. Com certeza. Quando você viaja com eles, quando você usufrui, é uma felicidade. Mas depois vem os desafios e você vai ver que aquele momento do desafio não é tão feliz. Mas quando passou o desafio, você volta a ser feliz. Então a nossa vida não é uma meta, é um caminho. São momentos. E esses momentos têm que ser usufruídos. Muito legal. Eu ia perguntar em momentos de pressão como é que você cuida do bem-estar, mas já falou aqui. Existem alguns outros rituais, algumas outras coisas que o senhor gosta de fazer? Meditar. Ler coisas boas, procurar as coisas boas, não ficar falando mal da vida alheia, que é uma prática da nossa existência. Sim. Porque outros falam da gente também, né? Se a gente está falando, alguém então, pode estar falando também. Procurar evitar as pessoas que têm qualidades e defeitos, como nós também. Eu, em relação da minha vida profissional na Rádio Ouro Verde e na Rádio Caiobá, não tenho nada a reclamar, é só agradecer. Eu convivi 50 anos com uma das pessoas que melhor soube dirigir emissoras de rádio e me davam a liberdade para eu fazer o que eu queria. E nesses 50 anos, sempre superavitária. Nunca. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Bétega. Então, com ele algumas vezes. Conviver com ele diariamente, falava com ele todos os dias, sábado, domingo, mesmo em viagens para fora do Brasil, eu ligava para ele todos os dias. Então isso é um privilégio. Em termos profissionais eu não posso reclamar nada. Em termos de vida eu agradeço a Deus, a família que eu construí. Tem um dos meus filhos que já foi embora, né? Partiu. Mas ainda assim eu agradeço a Deus porque a gente conseguiu trabalhar isso e o meu filho está no lar de onde um dia ele veio. Sobre a liderança, né? Eu acho que isso tem muito na sua fala. Hoje, presidente do Clube Curitibano, por muito tempo gestor nas emissoras de rádio. Como é que é o ser líder para você, né? Você pode explicar, né, Carol? Que você é líder. Mas eu acho assim, o líder, ele é natural. O líder, ele não manda, ele comanda. Ele orienta, ele dá a forma para a pessoa chegar. Ninguém faz sucesso sozinho. Sempre tem alguém ao lado, sempre tem alguém que está instruindo. Então, a liderança é conviver bem.
A partir do momento que você convive bem e que dá uma orientação, e é uma orientação segura, você se torna um líder. Existem fórmulas, em cursos, tudo isso aí, né? mas isso tudo é retórica. Uhum. A prática do dia a dia é diferente. Mas eu repito, só se dá bem na vida quem tem um coração bom. Uhum. Quem não tem, não vive bem. Não vai adiante, não adianta, né? O que o senhor diria para quem está passando por uma situação difícil, onde sente que precisa abrir mão de uma das áreas da vida, ou até mesmo vivendo uma crise, um momento muito difícil? Persista. Uhum. A vida continua. E isso vai passar. Tenha em mente o seguinte: acima de nós tem os nossos anjos de guarda, que para algumas doutrinas falam assim, para mim são os nossos guias espirituais. Uhum. Eles estão nos intuindo. E temos Jesus e Deus que nos protegem sempre. Persista, trabalhe e vai passar também. Tudo passa. Não tem jeito. A vida, ela tem início e tem fim. Idas e vindas, partidas e chegadas. Persista. Eu aprendi que tudo passa quando eu estava com a minha filha pequena. E as noites mal dormidas, né? Mas elas passam. As privações de sono. Elas passam. Foi nessa época que eu falei, nossa, gente, passou, eu nem vi. Naquela época eu sofri 6 meses sofrendo, né? E depois passa. Mas fala, a vida da mulher passa. é uma coisa que todos os filósofos, estudiosos, cientistas, eles nunca chegarão no âmago, mesmo a mulher. Porque ela se supera todos os dias. Olha, dar à luz a um ser, amamentar, cuidar, ela praticamente se anula. É e depois, um doar intenso. Exato. Esse é o ápice do amor. É verdade. E põe amor nisso. Para a gente finalizar, qual a conquista pessoal que o senhor considera mais importante até hoje? A família. E a profissional? Sem dúvida. Eu acho que o fato de ter trabalhado 50 anos na Rádio Ouro Verde e na Rádio Caiobá, eu me realizei profissionalmente, eu não posso reclamar, só agradeço a Deus, agradeço àqueles que estiveram comigo e torço por eles, né? Claro. Se o senhor pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Não. Nada? Não. Faria mais coisas, Uhum. mas não diferentes. Os erros serviram como escada para aprendizado. Sim. Eu entendo. Com toda a sua experiência, como é que o senhor vê o seu papel hoje, tanto na sociedade quanto na família, no trabalho, na vida pessoal? Carol, todos nós influenciamos pessoas. Todos. Uhum. Então, o que manda é o nosso comportamento e a forma como nós agimos. Isso influencia e é um papel preponderante perante a sociedade. Aquilo que você faz, aquilo que você repercute. Sim. Então, se nós trabalhamos para nos tornarmos pessoas melhores, que prossigamos. Com certeza. Agora a gente vai para o final, o bloco final, onde eu faço perguntas ping-pong. São 10 perguntas ao todo. Eu vou fazer a pergunta e o senhor responde a primeira coisa que vem à mente, 1 ou 2 palavras só. É bem rapidinho. Nunca fiz isso. É divertido. Uma palavra que define a sua vida. Amor. Uma palavra que define o seu momento atual. Paz. O hábito mais importante para o seu equilíbrio pessoal. Correr. O que mais motiva o seu dia a dia? A família. Um livro, filme ou série que marcou. Tem um livro chamado Um Pilar de Ferro, da escritora inglesa naturalizada norte-americana chamada Taylor Caldwell, que conta a história de Marco Túlio Cícero e é fantástico. Eu vou colocar na minha lista de leitura, esse eu não conhecia. O maior aprendizado que o senhor teve nos últimos anos? Assim, é muito aprendizado. Frustrações, decepções com pessoas, mas é um aprendizado. Com certeza. A gente entender que nem sempre é como a gente Sim. imagina que fosse, né? Uma coisa pela qual o senhor é grato? A vida, Deus, tudo aquilo que nós temos, respirar, passear, conviver, olhar o sorriso de uma pessoa, um abraço afetuoso, sem qualquer interesse, um carinho afetuoso, sem qualquer interesse, não tem dinheiro que pague. O melhor lugar que você já conheceu? Meu Deus.
é difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, continua sendo no meu lar. Olha só. Um desejo que você ainda quer realizar? Olha, Carol, conhecer países, né? Mas trabalhar pela paz. Sempre. Muito legal. Uma lembrança feliz? A minha esposa, claro. 46, 47 anos ao meu lado, nos momentos difíceis, no incentivo, na crítica, porque eu digo sempre, a pessoa que dorme ao nosso lado é que melhor nos conhece. E quando critica, o intuito é melhorar. Então, quando a gente tem ao lado uma pessoa forte, a gente fica mais forte. A gente não poderia deixar de terminar, então, com uma mensagem aqui, ao vivo, para vocês verem e ouvirem, né? Eu vou ler uma mensagem do Chico Xavier, que eu acho muito importante. Acabo de receber. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Chico Xavier. Maravilhoso. Muito obrigada. Vindo pelo espírito de André Luiz. A gente pôde hoje ver e ouvir uma mensagem espírita aqui no Mais Personalidades. Eu agradeço. Quero agradecê-lo, portanto. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, Carol. Muito obrigada. Sabe como eu te admiro, né? Torço por você. Obrigada. Para mim é uma satisfação estar aqui. Acho que esse tipo de conversa ela é enriquecedora para todos nós, porque nós trocamos ideias, aprendemos. Sim. E eu sempre, nos meus momentos de meditação, eu rogo a Deus que todos possamos viver bem. Vivemos num mundo em conflito em que as pessoas, elas mesmas, são belicosas. Mas nós não podemos fazer parte desse grupo. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu sempre falo que muita gente quer mudar o mundo fora, né? A gente tem que primeiro mudar dentro. Exatamente. Quando a gente muda a gente, tudo muda ao nosso redor. E a mudança começa agora. Não dá para esperar, não, né? Segunda-feira, nem até mês porque que ninguém vem. garante que segunda-feira a gente esteja aqui. Exatamente. Eu quero. Né? E queremos estar. Eu sei que eu vou morrer, mas vai ser uma pena. Com certeza. Quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Carol. Obrigado a você, a todo o pessoal aqui da Rádio Mais. Desejo a você sucesso. Obrigada. Continue o trabalho e estamos sempre juntos. Perseverança. Sempre. Sempre. Obrigada mais uma vez por compartilhar essa história com a gente e com todos os nossos ouvintes também. E tenho a certeza que essa história vai inspirar muita gente. A gente se encontra no próximo episódio do Mais Personalidades. Até lá! Rádio Mais apresenta Mais Personalidades.